Kharkiv e Kherson foram as regiões alvo dos últimos ataques russos em solo ucraniano, que ocorreram durante a madrugada de quarta-feira. As autoridades do país reportaram pelo menos 9 mortos e mais de 40 feridos nos últimos ataques em solo ucraniano. Na região de Kherson foram atingidas infraestruturas civis críticas, com 4 arranha-céus e 13 residências particulares danificadas. Volodymyr Zelensky deu uma entrevista ao blogger irlandês Colin Robertson, na qual destacou a necessidade de medidas rápidas para deter Putin e também travar outros conflitos. O líder ucraniano garante que Kiev tem cartas na manga na forma de experiência de combate e produção militar. Do lado oposto do conflito, as forças ucranianas lançaram uma onda de ataques retaliatórios em território russo. Em Toliati foi registado um forte incêndio numa fábrica que, segundo a imprensa ucraniana, é um dos maiores produtores químicos na Rússia. O incidente acontece depois das autoridades ucranianas terem confirmado um ataque contra uma fábrica de microeletrónica em Briansk, uma instalação que produz sistemas de controlo para mísseis e drones. O governador regional confirmou que 7 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas no ataque. Uma delegação do governo húngaro entrou na Ucrânia para inspecionar o oleoduto Druzhba, que está interrompido após ter ficado danificado num alegado ataque com drones russos no final de janeiro, resultando numa disputa crescente entre Budapeste e Kiev, que envolveu a União Europeia. A missão, que inclui um vice-ministro do Ministério da Energia da Hungria e uma equipa de especialistas da indústria petrolífera, ocorre após meses de confrontos envolvendo a Hungria e a Eslováquia, ambos importadores de petróleo russo através do oleoduto Druzhba, e a Ucrânia, que controla a infraestrutura no seu território. O oleoduto tornou-se um ponto crítico na política interna húngara antes das eleições parlamentares de abril, nas quais o partido de Viktor Orbán enfrentou um desafio significativo do partido de Péter Magyar. O primeiro-ministro húngaro fez da segurança energética um tema central da campanha, acusando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de explorar a disputa pelo oleoduto para desestabilizar o seu governo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou a investigar o alegado uso da plataforma Binance pelo Irão para contornar as sanções dos Estados Unidos e fornecer apoio financeiro a organizações terroristas ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica, como os militantes Houthis no Iémen. A Binance, a maior plataforma de criptomoeda do mundo, negou ter realizado transações com qualquer entidade sancionada. O fundador, Changpeng Zhao, recebeu um indulto presidencial de Donald Trump em outubro. Zhao declarou-se culpado em 2023 por violar sanções e leis bancárias dos Estados Unidos, resultando numa multa recorde de 3,7 mil milhões de euros e a exigência de supervisão contínua dos Estados Unidos. O timing da investigação do Departamento de Justiça coincide com o reforço dos esforços para desmantelar as redes de financiamento ligadas ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Os ataques iranianos contra petroleiros e navios comerciais no Estreito de Hormuz continuam, com os preços do petróleo a voltarem a ultrapassar os $100 por barril, apesar da libertação recorde de petróleo bruto estratégico pela Agência Internacional de Energia. Um projétil atingiu um navio perto dos Emirados Árabes Unidos. 2 petroleiros em águas iraquianas e um tanque de combustível no Bahrein também foram atingidos. Enquanto o Irão disse estar pronto para uma guerra que poderia destruir a economia mundial, Trump continua a afirmar que os Estados Unidos venceram o conflito. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. As Forças Armadas de Israel alegam que o Irão lançou várias ondas de mísseis contra o país na madrugada de quinta-feira e que as defesas aéreas tiveram de ser acionadas. Em resposta aos ataques iranianos, Israel afirma ter realizado ataques em grande escala, sobretudo contra um reduto do Hezbollah em Beirute, no Líbano.
De acordo com o governo libanês, o ataque israelita na orla marítima do centro de Beirute matou pelo menos 7 pessoas. Após 6 dias de perturbação no espaço aéreo devido ao conflito no Médio Oriente, as companhias aéreas continuam a reagir procurando soluções. A Emirates já anunciou que espera retomar a capacidade total de voos nos próximos dias após a reabertura parcial do espaço aéreo regional nos Emirados Árabes Unidos. Já a British Airways reduziu temporariamente os seus serviços em toda a região. A companhia aérea britânica cancelou todos os voos de e para Oman, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv até ao final deste mês e os serviços para Abu Dhabi foram cancelados até ao final deste ano. Já a Qatar Airways continua a oferecer serviços limitados de repatriamento de e para Doha após a autorização de corredores aéreos temporários pelas autoridades competentes. As operações de voo da Gulf Air permanecem temporariamente suspensas e a companhia aérea retomará os serviços assim que as autoridades confirmarem a reabertura segura do espaço aéreo afetado. A fim de enfrentar os desafios da segurança energética e da redução das emissões, o governo grego decidiu abrir o debate sobre a possibilidade de produção de energia nuclear no país. O físico nuclear George Laskaris, que realizou um estudo específico para desenvolver pequenos reatores nucleares, salienta a necessidade de haver apoio da opinião pública. Η πυρηνική ενέργεια είναι απαραίτητη για 3 κυρίως λόγους. Είναι αυτό που λέμε ασφάλεια. Δηλαδή, η πυρηνική ενέργεια είναι απαραίτητη για την ενεργειακή ασφάλεια, για την οικονομική ασφάλεια και για την κλιματική ασφάλεια. Για τη χώρα μας, η οποία εισάγει περίπου το 80% της ενέργειάς της, είτε σε μορφή πετρελαίου είτε σε μορφή φυσικού αερίου από το εξωτερικό, είναι τρομερά σημαντικό να έχει αυτάρκεια. Οπότε η πυρηνική ενέργεια μπορεί να εξασφαλίσει την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Τρίτον, οικονομική ασφάλεια. Όλες οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά θέλουν να έχουν τον έλεγχο του κόστους της ενέργειας. Ainda esta terça-feira, a Presidente da Comissão Europeia referiu que a Europa cometeu um erro estratégico ao afastar-se de uma fonte de energia fiável e acessível com baixas emissões de CO2. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο τα συστήματα ασφαλείας των αντιδραστήρων βελτιώνονται. Δηλαδή, σήμερα τα συστήματα ασφαλείας των αντιδραστήρων περιλαμβάνουν παθητικά συστήματα που σε περίπτωση που συμβεί κάτι δεν χρειάζεται καν ανθρώπινο χέρι να σταματήσει τον αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρας σταματάει από μόνος του. Εκτός όμως από αυτό, σήμερα ακόμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια ενός αντιδραστήρα. Segundo dados da Eurostat, em 2024 as centrais nucleares geraram cerca de 23,3% da eletricidade total na União Europeia, o que representa um aumento de 4,8% em relação a 2023. Há 15 anos, um sismo de magnitude 9 na escala de Richter atingiu o nordeste do Japão, provocando um tsunami que matou quase 20 mil pessoas. Além da devastação de várias zonas costeiras, o fenómeno também provocou o desastre nuclear de Fukushima, o pior acidente nuclear do mundo desde Chernobyl. 東日本大震災の発生から15年の歳月が流れました。ここ福島県においてもかけがえのない多くの命が失われ、未だ行方不明の方々がいらっしゃいます。O Japão passou os últimos 15 anos a reconstruir comunidades e infraestruturas em toda a região afetada. De acordo com os dados do governo, a reabilitação das principais estradas e habitações está agora concluída. O país lançou um período de reconstrução intensiva entre 2011 e 2015 para restaurar as infraestruturas básicas e apoiar os residentes deslocados. 原子力災害からの復興に向けては中長期的な対応が必要です。 A província de Fukushima enfrentou desafios adicionais devido ao desastre nuclear. Os níveis de radiação diminuíram significativamente devido ao trabalho de descontaminação e ao enfraquecimento natural. Na região de Tohoku, muitas zonas voltaram a promover o turismo. Juliette Binoche visitou Tessalónica num papel diferente desta vez. A famosa estrela de cinema apresentou o seu primeiro trabalho como realizadora, In Nine Motion, no Festival de Documentários de Tessalónica. O filme acompanha a sua colaboração com o famoso bailarino e coreógrafo britânico Akram Khan. A aclamada atriz falou com a Euronews e, entre outras coisas, referiu-se aos acontecimentos que se desenrolam em todo o mundo, incluindo guerras
guerras, crises e genocídios. Juliette Binoche revelou que a ideia para o seu novo projeto veio do falecido Robert Redford. Talking about artists and what is happening around us today, we live in increasingly troubled times with wars and genocides around us. So what can artists do about all of that? And is there a time for doing something else except art? Actions. We're here as artists to celebrate life and to love it and to be united. And I think we are all different. Where each of us, we have different points of view, different, needs. But deep down, there's a unity we can find. And it's for us to make this journey, this road, and walking on the road of each of us, in order to find our being humble again. I think that's what it is. There's a lot of egos going on. And, we have to let go of a lot of values that we think were cannot change. It's not true. A lot of values can change and will change, because nature will tell us to change, but if we don't do it with our intelligence and our wisdom, we will be told with a big finger, so we better change. And artists, I think it's a place where you can ask questions, explore questions, and it's about beauty. Deep down, it's about beauty.